Moçada, estamos aqui hoje com o criador de fantasias. Esse cara aqui começou com um projeto, ele é o primogênito, primordial da situação toda. Meus queridos, estamos vindo de uma dimensão alheia a qual estamos aterrissando nesse plano com novidades da pura fantasia, que eu sei, cada um que está assistindo aí, todo mundo tem sua fantasia, tem seu sonho, tudo pode se tornar realidade. Inclusive, veja só esse meu cara aqui, o grande criador de fantasias, o Luiz com Z. Luiz com Z está tornando a fantasia em realidade. E aí, meu nome, como tu tá? Qual é, rapá? Cara, depois desse discurso eu estou muito melhor, porque a gente começou, né? Tudo isso aí, nós dois, inclusive, conversando, né? Aí tem mais duas pessoas que foram participando e fomos criando um monte de fantasias, que parecia que ia ficar só na fantasia, né? E a gente está tornando tudo isso uma realidade. Tá? Numa viagem do Rio para Curitiba, fomos para a Ilha do Mel, da Ilha do Mel surgiu a Lua, da Lua surgiu uma outra Lua, Opa! E foi surgindo um monte de histórias que eu gostaria de contar para vocês daqui para frente. E tu criou um livro com isso. Eu pensava em criar uma revista, mas acabou que surgiu o livro. Né? Porque eu já tinha feito uma revista, eu já contei essa história, a capa com a Fernanda Montenegro, e antes dessa revista, entendeu? Que era uma revista de teatro, de shows, a gente criou Vamos ao Teatro, entendeu? Que surgiu no final da ditadura. Pô, e como é que... de onde surgiu a ideia de fazer o livro? Olha, o livro, eu já tinha algumas coisas escritas, né? Já tinha apresentado para um cara, para editoras, que eu trabalhei muito fazendo capa de livro, de CD e tal, que eu sou fotojornalista também. Claro. Então, o meu intuito era fazer uma revista para falar do mundo, falar das coisas que eu não concordo, sobre a liberdade, falar da liberdade. Mas acabou que um dia... eu estava produzindo a Elza Soares nessa época, e aí passou um cara, quando eu vi era o Chorão. Ela me apresentou, ele veio abraçar a Elza Soares, aí a gente se abraçou, eu conheci ele ali. E dali para frente a gente começou a ter contatos, assim, muito no aeroporto, porque eu vivia viajando, ele também, e eu nessa época eu fazia produção, eu levava muitos artistas para a TV Cultura, no programa Bem Brasil. Eu fazia Bem Brasil e Diário Brasil na TV Cultura de São Paulo, entendeu? E eu fiquei botando na cabeça dele, pô, Chorão, vamos fazer. Eu já tinha feito Elza Soares, João Nogueira, pai do Diogo Nogueira, já tinha feito a Dona Ivone Lara, produzindo lá. Antes, na época da ditadura, a gente estava fazendo o Vamos ao Teatro, estava fazendo a revista, que a gente lançou depois do sucesso do Vamos ao Teatro, entendeu? O Vamos ao Teatro, nós fizemos várias peças, shows, entrevistamos Paulinho da Viola, Gal Costa, entendeu? E assim a gente foi acompanhando uma época que agora, né, com esse filme, Ainda Estou Aqui, com o sucesso da filha da Fernanda Montenegro, a Fernanda Torres, acabou voltando essa época aí da ditadura, né, porque o filme fala dessa época. O livro aí, também, né? O livro fala, né, algumas coisas já aconteceram. Tem alguns pedaços. Eu mesmo já fui detido uma vez, fazendo um discurso lá, o delegado começou tinha um delegado, não sei porquê, se ele estava já estava me visando, porque eu já estava fazendo muito, falando demais, né? E aí um dia a gente discutiu, eu era diretor artístico do Medalhão 1800, em Botafogo, Rio de Janeiro. Isso aí foi tem história. Isso aí eu acho que foi em 85, foi bem depois já da revista, de eu ter feito a revista, Vamos ao Teatro, eu já estava no auge dos shows, né? Nessa época aí eu já estava uma eminência. Eu estava trabalhando com o Tunai. Eu tinha acabado de conhecer o Tunai, porque o Tunai foi o Tunai que começou tudo, assim, de shows, né? Eu virei produtor e empresário do Tunai, e aí nós lançamos uma música na novela, eu fechei muitas coisas na novela para ele, né? Os contatos, aí conheci um monte de gente da Globo, todas as televisões. Todas as portas foram abertas. Faustão, Jô Soares, eu tenho até uma... Saudades de alguém?
Cara, eu tenho muita saudade, porque quando a gente tem saudade é sinal que a gente fez alguma coisa boa. Eu tenho muita saudade. Essa época foi genial. Foi onde começou tudo na minha vida. E o Tunai foi um dos meus melhores amigos no meio artístico. Nós trabalhamos 6 anos juntos. Com essa música, um sucesso dele, porque ele tem muito sucesso, foi gravado pela Elis Regina, Simone, Elba Ramalho, Roupa Nova, Ivete Sangalo, tudo gravaram música do Tunai. Regravaram essa música, Frisson, foi um sucesso com ele. Foi o único sucesso ele cantando, mas ele tem várias músicas de sucesso. Da Elis Regina, uma vez eu queria conhecer a Elis Regina, falei para ele, eu quero 2 pessoas que eu tenho o maior prazer em conhecer. Um é o João Bosco, que é irmão, o João Bosco é irmão o João Bosco é irmão do Tunai, né? Não sei se as pessoas sabem. E era um cara que eu gostaria de conhecer na época, ele estava no auge, né? E eu queria conhecer ele e a Elis Regina. Só que um dia ele combinou com a Elis para me levar, mas aí ela faleceu. Eu não tive esse prazer de conhecer ela. Só por telefone já tinha falado com ela. Falando em artistas, qual que é a tua opinião sobre o papel do artista no desenvolvimento da cultura no Brasil? Jogando uma bomba. Cara, olha, como eu comecei exatamente na época da ditadura a me entender por gente, assim, na parte cultural, né? Porque eu trabalhava no SERPRO. Eu já tinha trabalhado no Ministério das Comunicações, SERPRO, e o SERPRO era pertinho da TV Globo. Eu passava sempre em frente à TV Globo, e ali começou tudo. Uma vez eu recebi um convite, eu fui numa casa no Rio de Janeiro, cheguei lá, estava o Pedro Bial, jovem, né? Eu também era jovem, eu ainda sou jovem, mas já fui mais. E aí tinha o Pedro Bial e o Klaus fazendo poesia, com bandas acompanhando, e esse local era um local fantástico. Que nesse local eu acabei conhecendo Cazuza, Tunai, o próprio Tunai eu conheci nesse local, conheci a GP, entendeu? Conheci, e assim começou tudo aí. Então, como eu venho da ditadura, tá? E nessas épocas repressoras, a primeira coisa que eles fazem é reprimir os artistas, reprimir a arte, né? E aí a gente tem que se virar para, por exemplo, a gente não usou arma, né, para conquistar. Usaram canetas, palavras, textos. Palavras, texto, teatro, show, música. Arte. E uma coisa que nós fizemos muito legal foi forçar eles entregarem o país de volta para nós, artistas Pressão civis. popular. Pressão aí, popular. Aí teve o voto direto, né, que eles primeiro botaram o Sarney, que não foi voto direto. Né? O Sarney com o Tancredo. E aí nós batalhamos para chegar onde nós estamos chegando, com essa Fernanda Torres ganhando aí a indicação para o Oscar, o filme ganhando o Oscar, entendeu? E muito legal isso aí. Falando um pouco do momento, 2025, o que é ser um artista para você nesse ano? Qual que é a alma de um artista? Hoje em dia, e quais as dificuldades você acha que um artista encontra? Cara, olha, o artista, ele já, por exemplo, muita gente achava que eu era produtor e empresário. Né? Ninguém sabia desse meu lado artista, porque eu escrevia, ficava tímido, aí eu comecei a ganhar dinheiro, ficar conhecido como produtor e empresário, e eu ficava constrangido de mostrar alguma coisa para alguém. O primeiro cara que eu mostrei foi o Chorão nesse dia no aeroporto. Sim. Eu comecei a mostrar os trabalhos meus, ele olhou, nós estávamos esperando, ele ia viajar para um lugar, eu ia para outro, a gente estava na espera, né, do voo lá, e aí eu mostrei para ele. Ele gostou e falou, cara, isso aqui dá um livro. E foi assim que eu comecei a pensar no criador de fantasia. Primeiro surgiu o Luiz Cuzê, que era uma coisa que estava no meu subconsciente. Aí depois, entendeu? Quando eu comecei a pensar no Luiz Cuzê, no livro, como é que eu vou fazer esse livro? Eu pensei em contador de história, porque eu gosto muito de contar história. E assim, e eu gosto de fantasiar, entendeu? E esse livro virou uma terapia, né? Apesar de eu fui casado com uma psicóloga não sei quantos anos, depois de uma pianista que também, né, usava o som, a música, a palavra. Foi isso que te fez continuar em frente. E sempre eu fui, olha, desde os 15 anos que eu mexo com som e luz. Aí eu, com 17 anos eu comecei a escrever, participar de coisas. Eu participava, mas eu nunca tive partido. Meu partido era teatro, música, futebol, boxe
E tênis. Boxe? Eu fui campeão de boxe. Quer dizer, um campeão meia boca. Tipo surfista. Eu sou surfista, mas eu não era bom surfista, não. Tinha prancha lá pendurada. Meus amigos tinham. Eu acompanhava eles, eu pegava as pranchas deles. Eu levei uma prancha, eu nem sei se era boa, porque era de madeirite. Eu ainda tenho que perguntar isso. Dá pra pegar jacaré. Ela afundava, aí eu acabava pegando no braço, entendeu? Pra quem não sabe pegar jacaré, é aquela onda que você pega no peito, então, assim, com a prancha. A primeira vez que eu peguei uma onda em Copacabana, no posto 6, eu levei, foi minha primeira vez que eu tive um torcicolo. Aliás, o livro, Criador de Fantasias, ele conta todas as minhas primeiras vezes. Minha primeira saudade, meu primeiro beijo, minha primeira briga de amor, todas as minhas primeiras coisas, a minha primeira vez, a minha primeira fotografia. Grandes tristezas, então, grandes felicidades. Grandes alegrias, grande saudade. A primeira saudade eu tive, meu primeiro ciúme, tudo eu conto no... Dessa forma parece uma carta cheia de conselhos. Olha, todo mundo, né, tem um lado que quer fazer as pessoas pensarem. Eu sempre gostei de fazer as pessoas pensarem. E eu não sei se o livro é um livro de autoajuda. Eu não pensei nisso. Mas eu pensei em fazer alguma coisa que eu deixasse, né? Um livro às vezes pode se tornar uma espécie de autoajuda para alguém, dependendo da história, o personagem. Eu tenho muita coisa, por exemplo, no livro tem 4 personagens importantes. O menino rei, que é um surfista e se parece comigo. Tem o lobo, que é um carioca, que se parece comigo. Tem a lua, que se parece a mãe da minha filha. E tem o jovem envelhecente, que eu continuo jovem, né? Eu falo muito de juventude no livro, porque a juventude, eu digo no livro, que não é um momento, sabe? A juventude é se você não perder a ousadia, os sonhos, as fantasias, você continua jovem para a vida toda. Porque a alma não envelhece. Envelhece aqui, ó, o corpo. Então temos um caso de poliidentidades. Temos muitas identidades dentro de um ser aqui. Exatamente, tem muitas vidas. Eu sempre digo no livro, eu tenho várias vidas e várias profissões. Eu já fiz de tudo, já carreguei caixa. Quando eu comecei no meu artístico, no barzinho, eu comecei em barzinho. Aí eu carregava a caixa, comecei na Câmara de Arte, mas na Câmara de Arte eu comecei a fazer bares. Aí eu tinha que carregar as caixas, organizar, tal. Tipo nós estamos fazendo hoje. A Câmara de Arte parece muito com esse momento que nós estamos hoje. Entendeu? A gente começou numa salinha pequena, apertadinha, a coisa foi tomando um vulto, a gente foi aparecendo as pessoas, né? A gente distribuía filipetas para fazer, a gente não tinha teatro, não tinha televisão, não tinha nada. Aí nós começamos a promover, por exemplo, a gente promoveu o Teatro Ipanema, em Ipanema, né, no Rio de Janeiro, nós promovemos o Capitão de Areia. Do Capitão de Areia tem um monte de jovem maluco igual a gente que foram trabalhar na TV Globo. Tem aquele cara que fez Os Normais, a Fernanda Torres, né? Então quer dizer que, assim, não importa a época, tem gerações que repetem coisas similares. Eu acho que hoje, depois do filme, todo mundo que trabalha com arte tem um compromisso. Filme, eu Ainda Estou Aqui? Eu Ainda Estou Aqui, porque eu acho que aquilo ali mostrou, sabe, parece que tem uma ligação com a Fernanda. Por exemplo, eu fiz a capa da revista Fernanda Montenegro, entendeu? Eu fui no teatro, nós tínhamos um ano já de sucesso, Vamos ao Teatro, a gente estava estouradão já, porque a gente começou distribuindo filipeta, mas depois aí veio televisão, fomos fazer TV Globo, SBT, todas as televisões. Aí rádio, fizemos uma rádio que veio o rock, eu era um dos principais, eu fazia a apresentação lá como de artista para essa rádio, era a Rádio Fluminense em Niterói. Essa rádio era uma radinha pequena, aí estourou, veio o Cazuza, aí veio o Voador. Isso em 87, 90? Não, isso foi bem anos 80 mesmo. Anos 80. Por exemplo, o Rock in Rio foi em 85. O Rock in Rio, em 85, antes do Rock in Rio, o Brasil não conseguia trazer os artistas grandes, porque o Brasil, entendeu, por causa da ditadura, era a cultura, né, na época da ditadura, ficou arrasada. Por exemplo, o Rio de Janeiro sempre foi a capital cultural do Brasil. E aí os repressores começaram a se vangloriar, porque nessa época, entre os anos 80 e 82, quando a gente começou a fazer a Câmara de Arte, o Vamos ao Teatro, as casas noturnas, restaurante, teatro, estava tudo vazio. Aí veio, né, a gente veio essas campanhas e tal, e aí tudo começou a estourar, e o Brasil começou a ficar reconhecido. Em 85, o Rock in Rio veio para
para trazer os artistas que nunca tinham vindo no Brasil. Uma revolução Foi cultural. uma revolução cultural mesmo, anos 80, anos 90, cara. Foi incrível. De certa forma, isso com certeza impacta na cultura. Mas do isso país. tudo já vem de lá de trás. Sim. Né? Vem a Bossa Nova, os festivais, por exemplo. Eu participei do Festival da Globo nos anos 80. Eu tenho essa música. Um dia eu vou tentar regravar essa música, que é Tô Parado, Tô na Tua Tá. Era uma crítica social também, do tempo. Eu falo do tempo, do relógio. Isso era 70. Não, anos 80. 80 mesmo. 80. Eu não sou anos 70, eu sou dos anos 80. Boa. E como é que era viver na ditadura, nessa época? Cara, a gente vivia, né, meio preocupado, tudo que a gente fazia, porque você vê uma vez... Questão artística, né? Por exemplo, como eu fazia, por exemplo, eu não tinha partido, não tinha nada. Eu já fui detido uma vez, porque eu discuti com o cara, porque eu fiz uma letra, eu fiz um curso de fotografia, né, de comunicação visual. Sim. E aí eu estava fazendo esse curso e lá teve um concurso para escrever uma letra e eu escrevi As Entradas Proibidas. Né, as entradas proibidas são feridas machucadas, incontidas ou sem graça, neste mundo de mulher. É seguir para não parar, pois saudade também praça. Mas a dor deixa suas marcas, faz do tempo seu passado. Braço firme, mãe que é mole. Não que suja o homem nobre. Até ladrão faz o que pode para ter direito, dinheiro foge. Isso aí eu escrevi assim. Uau! Entendeu? Uau, aí eu estava Temos um artista aqui. Nessa época, ninguém sabia que eu era artista. Né? Eu virei produtor, empresário, aí as pessoas rotulam. Sim. Entendeu? Por isso que eu fui mudando de nomes, apelidos, até chegar ao Luiz com Z, porque eu achei que... Pô, e como é que foi o ressurgimento? Você que viveu bem nessa época, bem no âmago. Como é que foi o ressurgimento da arte no Brasil? Cara, é sua opinião, seu ver. Eu vou contar do Rio de Janeiro, onde nessa época, eu convivia mais no final da ditadura, nisso. Eu estava fazendo Vamos ao Teatro, depois lançamos, um ano depois do sucesso, né? A gente lançou, patrocinado por um monte de empresas grandes, nós lançamos uma revista, foi a Fernanda Montenegro, aí tem a capa também, o Nelson Rodrigues, fizemos show no Teatro Nelson Rodrigues, patrocinado pela Caixa Econômica. Aí tem um monte de patrocinador, Varig, VASP, Ballantine, sabe, veio nos patrocinando, e a gente, nesses 20 anos, foram mais ou menos 20 anos de sucesso, auge, entendeu? Aí eu fiz um projeto em Angra dos Reis, para as prefeituras, fiz Djavan, Paralama, Barão Vermelho, entendeu? Foi uma... Sabe, eu já trabalhei com quase todos os artistas, Elba Ramalho, Exalta Samba, Cidade Negra, tem muita gente aí que me conhece, né, como produtor e empresário. Ninguém sabia desse meu lado artista, mas eu nasci artista, porque desde de garotinho, desde 14, 15 anos que eu escrevo, entendeu? Tem várias coisas escritas que, no livro mesmo, Criador de Fantasia, tem coisa de 20 anos atrás, eu já tinha escrito, eu só dei uma ajeitada, né? Porque a gente vai evoluindo. É por isso que eu digo que eu tenho várias vidas, né? Já carreguei caixa, eu já fui fotógrafo, já fui jogador de futebol, já fui surfista, já fui assim, tudo... Né? Já foi amador, já foi jogador. Eu jogava muito bem futebol de salão, o boxe eu era muito bom, eu era bom de me defender, eu nunca ataquei ninguém, mas sempre eu gostei de defesa. Então eu aprendi um pouquinho de boxe no exército, quando 18 anos eu fui obrigado, eu era cabeludo, fui obrigado a servir o exército, porque era obrigatório, eu tinha 2 milicos na família, mas eles não me liberaram. Mas aprendeu alguma coisa? Muito. Olha, na época eu chorei porque eu era cabeludo, rabo de cavalo, cheguei lá de moto, a primeira coisa que fizeram foi raspar minha cabeça. E aí riam, entendeu? Não esqueço disso. Aí eu botava o cap assim, eu não botava o cap direito, aí o sargento vinha lá batendo meu cap, bota isso direito. Quer dizer, coisas de exército, mas, cara, foi sensacional. Foi ali que mudou. Você vê o boxe, eu aprendi lá, entendeu? Com postura. Eu convivi com pessoas, entendeu, do morro, né, famoso no Rio de Janeiro, entendeu? E com pessoas de classe média, porque eu servi na Zona Sul, né, o CEP, Centro de Estudo Pessoal, no Leme, na ponta do Leme da praia. E na outra ponta fica o Forte de Copacabana. Então, assim, eu fui privilegiado até nisso, entendeu? Eu sei que, por exemplo, eu sou de classe média, né, de Copacabana, criado, entendeu? Na ginga, fazendo teatro, arte. Então, eu sei que eu sou privilegiado, mas eu sempre lutei pelas opressões, eu sou contra qualquer preconceito, entendeu? Isso foi
foi criando, porque todos nós somos muito mal educados, Uhum. sabe? A gente vem dos nossos avós, por exemplo, essa coisa de, por exemplo, que existe muito na Sim. opressão, né? Sim. A opressão, sabe, de Democracia. de falar das pessoas, de as pessoas não terem... E eu sempre lutei pela liberdade. Eu digo no livro que eu prefiro a liberdade do rio do que a segurança do poço. Isso quer dizer exatamente por causa da ditadura, entendeu? Então, a democracia tem uma relação direta com a cultura. Eu fui sempre um rebelde, mas eu aprendi também que a vida tem regras. Que você também tem que, às vezes, sabe, cumprir. Tem horas, tem horário. Eu aprendi com a arte, porque todo mundo acha o teatro, a música, não tem horário, a gente chega a qualquer hora, a gente atrasa, a gente faz de qualquer jeito. Não, cara. A arte é um trabalho, entendeu? Essa é a diferença do profissional, eu digo isso no livro, do Criador de Fantasias, que essa é a diferença do profissional para o amador. Sabe? O profissional, ele fica depois de qualquer hora fazendo arte, fazendo coisa, treinando, ensaiando. Tá respirando, pensando. Eu já virei noite, cara, já fiz de madrugada fotografia. Eu era obrigado a fazer, porque eu tinha um contrato, eu fui... eu já trabalhei em agência, por isso que eu digo, já tive várias vidas, já trabalhei em agência de publicidade, eu fiz um curso de publicidade e marketing. Eu nunca acabava muito os cursos, não, porque eu chegava uma hora, como eu já estava trabalhando na prática, chegava uma hora que eu começava a discutir com os professores, né, e eu faltava muito, porque eu viajava muito. Por exemplo, tu é rebelde, então. Vai fazer lição de casa. Não, por exemplo, onde eu estava trabalhando com tornário, 6 anos, nós viajamos o Brasil todo, cara. Eu fui a Belém do Pará, no iate, fui em Manaus, nós fomos em Fortaleza. A gente, de quinta a domingo, a gente viajava direto, era todo dia. E chegou um dia que é cansativo. As pessoas pensam que é só brincadeira, é só o glamour. Não, você tem que trabalhar muito. Se comprometer muito. É igual o nosso projeto. Para ele, entendeu? Para a gente, né, chegar para que a flor exista, para que o fruto seja criado, é necessário o trabalho da raiz, do caule, das uma frase folhas. Mais ou menos parecida com isso. Né? Foi naquele negocinho da sorte. Eu fui tirar um número, que inclusive eu preciso jogar. Escolha da sorte, não. Eu já sonhei que eu ia ganhar na loteria. Mas é muito importante isso aí, cara. A gente desabrochar, a gente ter a simplicidade, né? A gente não precisa mostrar o que a gente é. Entendeu? A gente precisa ser, não ter. Eu me sinto mais ou menos assim, eu sou um cara simples, entendeu? Eu sou batalhador, tenho uma personalidade forte, entendeu? Não sou... Cabeça dura. Eu sei que eu não sou fácil, mas eu sou um cara... Quer dizer, tem gente, onde eu trabalhava com a Elza Soares, ela me apresentava assim, porque eu já fui mais doce, né? A vida vai deixando a gente mais coisa, mas eu continuo doce. Aí ela me apresentava assim, eu não esqueço disso. A Elza Soares me apresentava para jornalista, para os caras, porque ela já era famosa, todo mundo vinha em cima dela. Aí, fala com ele aqui, com o meu empresário. Quando tinha uma dívida também, ela dizia, fala com o meu empresário, ele paga. Ela dizia, olha, como ele é doce, por exemplo. Uma vez nós tivemos um problema aí, que eu tive que resolver o problema para ela. Aí ela me chamou o cara, né, aqueles caras... Porque, cara, eu era famoso, né? Eu nunca fui grandão, mas eu era famoso em saber resolver os problemas. E eu nunca mais, depois eu aprendi boxe, eu nunca mais precisei brigar para resolver as coisas. Então essas coisas às vezes me chamavam assim, e eu resolvia numa boa. Com tudo isso, né? Como é que tu veio parar em Curitiba? Olha... Como é que tu se perdeu pra cá, cara? Tipo, né? Tá pra lá, veio pra cá. Olha, essa é uma das principais histórias do livro e que eu conto que eu estava fazendo uma festa em Ubatuba, em São Paulo, litoral de São Paulo, era Réveillon. Eu tinha me separado, né, da minha primeira mulher no Rio e eu tinha um amigo que tinha uma casa em Ubatuba, era uma mansão, né, e ele fez uma festa lá e deixou a casa suja, ele tinha que entregar para o pai dele. Aí ele me ofereceu, tu não quer fazer a tua festa lá? A única coisa que eu vou te cobrar é você limpar a casa. Aí nós fizemos essa festa na Réveillon, entendeu? Fizemos uma festa para 40, 50 pessoas. E aí, no livro eu conto de um jeito, entendeu? O cara foi esperto. Oi? O cara foi esperto. No final da festa, todo mundo doido lá, a gente limpou a piscina, limpamos tudo, entregamos a casa. E tinha uma pessoa, né? Uma pessoa de Londrina que perguntou se a gente topava, se ela fizesse uma festa em Curitiba,
entendeu? Se a gente topava vir. E aí nós perguntamos aonde seria essa festa. Porque lá a gente estava em Ubatuba e a gente atravessava de balsa para a Ilha Bela, que é uma ilha famosa lá. A gente passou, entendeu, no Réveillon, né, uns dias antes do Réveillon, nós passamos 5 dias fazendo isso, antes de fazer a festa do Réveillon. E aí ela achou muito interessante isso. Ainda falou, se eu fizesse uma festa no Carnaval, né, e eu trabalhava no Carnaval nessa época, né, e vocês viriam aqui para Curitiba? Aí nós perguntamos onde seria. Ela falou, na Ilha do Mel. Pô, todo mundo... Só essa palavra Ilha do Mel a gente não conhecia, não sabia, mas pô... Uma ilha? Aí nós começamos a querer saber como é que era, o que era a Ilha do Mel, né? Aí quando ela foi mostrando coisas para nós, né, fotos e tal, a gente ficou fascinado. Eu falei que eu vinha, entendeu? Teve muita gente que veio, outros não vieram, mas nessa época aí... Isso é que ano? 1900 e... Isso aí, 1996. Caramba! Eu estava no auge do sucesso, entendeu? E aí, como produtor e empresário, né? E aí eu achei legal. E aí foi no dia 16 eu tinha acabado de comprar um carro importado, sem placa, bem playboy, né? Que me dizia, eu era playboy, que eu acabei até numa confusão aqui na volta dessa festa aí, por causa me chamavam de playboy, mas é porque eu era cabeludo. E aí nós víamos, ela dizia, era uma sexta-feira de carnaval. Inclusive eu pensei em trazer outras pessoas, né? Mas elas me ligaram dizendo que não, pô, vem aqui, tem um monte de gente querendo te conhecer e tal. E aí num dia eu peguei o carro e vim, parei ali no registro, no meio da viagem, numa sexta-feira de carnaval, tinha um balde sujo, tocando lata assim. Eu comecei a tomar uma cervejinha, dormi lá em registro. No outro dia, sábado de carnaval, dia 17, não esqueço essa data, dia 17 de fevereiro de 1996, eu cheguei ali em Curitiba. Aí nós paramos nessa garagem da Penha. A garagem da Penha. Não existe mais, agora fizeram aquela, né, fizeram uma estrada ali, mudou tudo ali. Aí a gente parou ali e estava todo mundo me esperando ali, entendeu? E aí nesse dia tinha uma garota de Londrina que me convidou, né? E aí eu fui abraçando todo mundo e no primeiro, eu fiz até uma música, né, nessa história, eu conheci uma lourinha que a gente se abraçou naquele primeiro momento, aquela primeira manhã, né, de 17 de sábado, maior solzão, a gente seguiu, porque ela alugou uma casa, não foi na Ilha do Mel, ela alugou uma casa para 40, 50 pessoas na Praia do Leste. E a gente atravessava, da Praia do Leste, a gente atravessava para a Ilha do Mel, sempre, entendeu? E assim, aí eu acabei conhecendo essa lourinha, que no livro parece o Ralua, e aí eu fiquei muito tempo assim nessa ponte aérea aí, entendeu? Até que nasceu uma filha desse relacionamento. É o amor. Que hoje é a Lua, e aí eu comecei a ficar em Curitiba, fazendo coisas e tal. Eu já estava, de tanto viajar, né? Eu achei que era a hora de estacionar ali. De eu criar uma coisa que eu acreditava, né? Criar uma filha, fazer coisa. Eu achei muito legal isso e não me arrependo. Luiz, para finalizar, e os teus próximos projetos? O que você tem de planos? O que você pode contar para nós que, assim, você sabe que um mágico, não revela os seus truques, né? Tem que ter alguma coisa embaixo da manga. Mas o que você pode revelar para nós? Cara, olha, uma das coisas do personagem do livro, Criador de Fantasias, é o jovem envelhecente. Porque ele não para, entendeu? Eu nunca parei, eu estou sempre fazendo alguma coisa, né? Inventando histórias, né? Projetos. Por exemplo, agora a gente está... existe o livro, né? O Criador de Fantasias, que a gente pretende divulgar bastante, fazendo podcast, rádio, eu chamo sempre radiocast, mas todo mundo diz, podcast, radiocast, para mim, entendeu? Porque como eu sou de rádio, né? Televisão, eu estou acostumado a isso, mas a gente está mudando. Agora, o nosso projeto é o livro, nós vamos produzir música, nós vamos lançar esse livro físico ainda, né, Rio e São Paulo, e aí vai ser uma caminhada aí, nós vamos voltar, né, muita gente já tem me convidado para produzir teatro, produzir bandas, eu estou pensando, sabe, aqui em Curitiba, sabe, tem muita coisa, muito artista que eu acho que falta, o que falta em Curitiba é mais produção, né, porque as pessoas
A diferença do Rio é essa, porque no Rio as pessoas fazem uma carreira, o cara vai para o barzinho já pensando, né? E a gente está pensando nisso. Como é que nós vamos pegar isso aqui em Curitiba mesmo e lançar para Rio e São Paulo, para o Brasil todo. Muito em breve, né? Muito em breve. Então a gente está pensando nisso. Então, muito em breve. Numa próxima oportunidade, eu acho que vocês vão saber dos novos projetos da gente. Tá? Espero que a gente continue assim, com muita saúde, sucesso e muitos sonhos e fantasias. Meus queridos, muito obrigado por ter assistido, nos ter acompanhado até o final desse vídeo. Não se esqueçam, por favor, de dar aquele joinha, colocar uns comentários, compartilhar com os amiguinhos e se inscrever no canal, para dar aquela fortalecida, por favor, para que a gente possa continuar a fazer esse sonho realidade. Valeu, o criador de fantasias. O criador de fantasias. Valeu, moçada!